Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição 7, o Ministério de Eliseu. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em seu coração, em seu lar, em sua vida, e que juntos possamos continuar caminhando na senda da palavra de Deus. Meus irmãos, esta lição 7, ela procura resumir e exemplificar alguns fatos históricos e espirituais da carreira profética de Eliseu. Importante salientar que numa lição não tem como abarcar todas as experiências que Deus concedeu a esse profeta. Então, foi desejo do comentarista destacar 3. Não podemos dizer que foram as maiores, as principais, de maneira alguma, mas 3 dentre todas as experiências que o profeta Eliseu teve. Interessante, como nós estudamos na semana anterior, que ele pediu aquela porção espiritual que havia sobre Elias, e não há dúvida de que Deus lhe a concedeu. No entanto, por coincidência ou não, quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, observamos em torno de 7 grandes milagres que Deus usou Elias para operar, e encontramos 12 grandes milagres na trajetória profética de Eliseu. Então, praticamente aí o dobro, não é? Sabemos, não vamos nos apegar a números, mas há aí também, quantitativamente, uma amostra da realidade qualitativa espiritual que recaía sobre a vida do profeta Eliseu. E aí colocamos no rodapé algumas referências desses eventos miraculosos que foram operados por Deus através da vida dele, estão todos no segundo livro dos reis, e aí nós vamos encontrar no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 8, capítulo 9, e você, professor, pode utilizar essas referências para, junto com os alunos, exemplificar outras situações, outras experiências grandiosas que Deus concedeu ao profeta Eliseu. A verdade prática da lição nos diz que Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. E é uma coisa que Eliseu tinha, era fé, porque nós não vamos ver ele titubeando, hesitando, oscilando frente às situações críticas. Muito pelo contrário, sempre direcionado, sempre com um norte, com uma orientação que obviamente era divina. Ele toma as suas decisões e Deus assina embaixo, Deus comprova e aprova através da fé que Eliseu tinha o seu poder, Porque o profeta, ele não é Deus, ele é homem de Deus. Então, é preciso ter fé, claro, porque não é o profeta que opera, mas o Deus que está na vida do profeta. E aí nós entramos, queridos professores e professoras, nos direcionamentos já práticos em relação às 3 grandes experiências que foram escolhidas. A primeira delas está no capítulo 3 da leitura, versos 5 e os versos 9 a 11, no episódio em que 2 reis consultam Eliseu acerca de qual era a vontade do Senhor em relação à guerra que eles iam enfrentar. A segunda está no capítulo 4, verso 1 ao 7, e se refere àquele episódio em que o azeite da viúva sunamita é aumentado para pagar as dívidas e resgatar os seus filhos que estavam por fiança. E os versículos ainda deste mesmo capítulo, 38 a 41, que é o episódio da morte na panela, que vai ser neutralizada através da adição de farinha para que os filhos dos profetas, os discípulos do profeta, pudessem se alimentar em tempos de fome. Primeira coisa que quero destacar aqui em relação à primeira experiência é que nós vemos que, em geral, em comum, o rei mandava que o profeta viesse ao seu encontro para consultar a vontade de Deus. E aqui na vida de Eliseu nós vamos ver os reis indo até o profeta, quebrando uma hierarquia, mudando uma direção, para você observar como Elias, ele tinha evidentemente um respeito, como figura que representava a voz de Deus na terra, e Eliseu herda isso dele também, e o entorno social já estava começando a também confirmar isso, Cada vez mais, com certeza, a fama de Eliseu se espalhava,
cada vez mais as pessoas ouviam a comprovação de que Deus era na vida dele, que ele estava continuando aquele ministério que Deus tinha confiado a Elias. Então, não é em vão que surge na indagação dos reis, né, se não tinha alguém ali em Israel que fosse profeta do Senhor, como nós vemos no verso 11, o rei Josafá. Né? Interessante que esse interesse vai ser de Josafá, rei de Judá, porque o rei do norte não tinha esse interesse, o rei de Israel, que nós sabemos aqui no caso é Jorão. Ele era idólatra, ele buscava outros deuses, adorava em outros altares, e isso vai acender até uma espécie de ira no coração de Eliseu. E isso vai ser retratado no verso de número 14, quando o rei Josafá, no verso 13, ele pergunta se não há um profeta, e um dos servos diz, tem sim, Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Deitar água é uma expressão que significa servir Elias, possivelmente a higienização das mãos antes de comer. Então, era um ato de honra o servo vir lavar a mão do seu senhor. E aí Elias era o mestre, Eliseu era o discípulo, mas agora Eliseu assume a posição de mestre, a posição do Senhor, né, de profeta titular. E aqui a referência, veja mais uma vez, é como ele sendo um discípulo de Elias, o que comprovava, ratificava, gabaritava ainda mais o seu ministério. E aí quando Josafá e Jorão se apresentam a Eliseu, a forma como ele recebe o rei de Israel é muito forte, muito veemente, própria de um profeta que tem convicção de que Deus é na sua vida, quando ele diz assim, o que é que eu tenho contigo, né? Qual é a minha relação com você? E ele vai dizer assim, em cuja presença estou, a presença do Senhor, se eu não respeitasse Josafá, eu não olharia nem para ti. É uma expressão forte. Olha, eu nem olharia para o teu rosto se não fosse Josafá. Ou seja, tudo que eu falar e tudo que eu fizer aqui é por consideração a Josafá, ao temor que ele tem de Deus. Porque Josafá reconhece que Deus, o único Deus é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Jorão, idólatra, né, prostituía o ambiente do culto ao Deus verdadeiro. Então, Eliseu, ele vai dar a orientação, mas sem antes não aproveitar, sem deixar de aproveitar a situação para exortar o rei contra a idolatria, o rei de Israel. Não é? Exortar contra o adultério espiritual, a busca pelos outros deuses. Então, nós observamos, como estudamos na lição passada, que Eliseu, ele tinha o desejo de continuar o ministério de Elias. E o ministério de Elias estava envolvido justamente em denunciar a idolatria no meio do povo de Deus. E Eliseu vai continuar esse ministério. Não é, queridos? É interessante aí também no versículo 15 que ele vai pedir um músico, um tangedor de algum instrumento para tocar. Com certeza ele devia estar com ânimo, né, muito ácido e efervescente, porque sentia ali a mão de Deus pesando contra Jorão e com certeza na sua humanidade queria falar coisas, mas também, como nós sabemos, o espírito do profeta é sujeito ao profeta e em Deus, no fruto do Espírito, equilibramos nossas emoções e com certeza Eliseu pediu ali um momento, preparar um momento de adoração, né? A música estava sempre envolvida com a adoração em muitos momentos na Bíblia e ali aquele ambiente começa a se revestir da presença de Deus. Não é a primeira vez e nem a última que a música na Bíblia ela está relacionada com o ambiente profético. Nós vemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e o versículo 5, e vale a pena você, professor, exemplificar para os seus alunos, não é? Quando ali nós vamos ver que tinha um rancho de profetas que vinham com saltérios, tambores, flautas, harpas e profetizavam. No caso aqui da unção de Saul como rei. Não é? Também vamos ver isso lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, e os versículos 1 ao 3, um outro episódio da música relacionada com
a profecia. E aqui é nos dito em relação a uma escala, a um turno de cantores que Davi tinha separado para profetizarem com harpas, alaúdes, saltérios, e é dito que esses homens, eles tangiam harpas e profetizavam louvando e dando graças a Deus. Então, Eliseu vai preparar o ambiente de adoração para dizer, como mensageiro, como porta-voz, aquilo que era a vontade do Senhor, e a orientação Deus vai dar e eles vão cumprir, porque o profeta está falando, evidentemente, usado por Deus, tá bem? Então aqui nós vamos observar a importância de ser voz de Deus e de não titubear, não vacilar, se quem está diante de nós é alguém poderoso, porque nós servimos ao Todo-Poderoso. Aleluia! Então, servimos a um Deus que verdadeiramente tem e faz. Então, não importa quem está à nossa frente, ao nosso redor, ao nosso lado. Sim, devemos respeitar, devemos lidar bem com as pessoas, mas fazendo sempre valer a vontade de Deus, a voz de Deus, porque é a Ele que nós servimos, tá bem? A segunda aplicação, e você já vai observando que esta é uma lição muito de aplicações, é uma lição que traz ensinamentos muito voltados para uma aplicação pessoal, lições que são tiradas da vida do profeta e que trazem ensinamentos também para as nossas vidas. A segunda experiência, que é o do azeite aumentado da viúva para pagar a sua dívida, 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 1, quando diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E aqui nós vamos ver um grave problema, que a mulher estava viúva, o marido deixou dívidas, e ela teve que usar os seus filhos para saldar ou penhorar a dívida. Esse era um costume muito comum no Oriente Antigo, onde as pessoas davam parentes, filhos, davam pessoas para pagar dívidas. A escravidão era um meio também de pagar aos devedores. Há aí também referências bíblicas que estamos colocando no rodapé e que você pode também exemplificar na sua aula para mostrar que isso era uma prática comum. Até no Código de Hammurabi havia alguns parágrafos, alguns artigos que se destinavam a regulamentar também essa escravidão como forma de pagar dívidas. Mas na lei mosaica, Deus regulamentou isso ali no mundo antigo e na antiga dispensação, pondo limites também para que o homem não se excedesse. E lá no livro do Êxodo, capítulo 21, e os versículos 2 ao 3, nós vamos observar essas orientações. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se era homem casado, sairá sua mulher com ele. Lá no versículo 7 diz que se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Então haviam limites, haviam padrões que não podiam ser ultrapassados, porque evidentemente tudo isso aqui girava em torno da lei do Senhor e Deus atribuía, acima de tudo, a sua graça acima da lei. Já apontando, claro, profeticamente para Cristo, que nos liberta de toda a escravidão. Mas, do ponto de vista de lei, de legislação, isso era uma possibilidade. Embora que não fosse nada agradável, não fosse nada que ninguém tivesse como meta de vida, nada que ninguém desejasse. E isso trouxe aflição para aquela mulher. E Eliseu vai lhe perguntar: o que é que eu vou fazer? E aí ele joga a responsabilidade para a mulher. Essa palavra é tremenda, porque ele vai dizer: o que é que tens? Me diz o que é que tens em casa. E ela disse: eu não tenho nada, senão. Eita, que esse senão é poderoso. Porque ela viu no meio da impossibilidade uma possibilidade. No meio do nada, uma porta de esperança. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, um frasco de azeite, um recipiente de azeite, que com certeza era pouco. Podia ser um azeite utilizado para a comida, ou um azeite utilizado para o banho, para a hidratação, ou até mesmo para a iluminação. Eram os fins diários do uso do azeite numa casa. Então, ele vai dizer: então pronto, é isso que a gente vai usar. Pede recipientes e vamos encher, porque a fonte está aí, na tua casa. Então, aí onde está o milagre. Deus fazer o pouco, que não era, podemos dizer que esse pouco era praticamente um nada.
virar tudo através da fé. Através da fé, porque não se viu uma fonte jorrando, era um recipiente pequeno que enquanto ia enchendo outros recipientes maiores, cada vez que a mulher deitava aquele azeite, quando ela parava, ele estava novamente cheio. Isso é um mistério, isso é milagre, isso é poder de Deus revelado na vida de quem crê. Então, é uma experiência que tem grandes aplicações para nossas vidas. E para a sua aula ficar enriquecida, esse é um momento importantíssimo para deixar o aluno falar, Porque como esta lição ela traz aplicações, as aplicações são bons momentos para permitir a participação do estudante. Então você, professor, pode abrir um espaço aqui para perguntar a eles o que eles fariam no lugar do profeta, o que eles fariam no lugar daquela mulher, o que eles aprendem com as ações do homem de Deus, o que eles aprendem com a ação da viúva. E ouvir os alunos é importante, porque a palavra de Deus é riquíssima e há porções que ele revela às pessoas de maneira especial, e o aluno de repente pode ser também um instrumento de Deus na aula e fazer com que muitas vidas outras sejam alcançadas através até mesmo de um testemunho de alguém que já viveu uma obra de multiplicação, uma grande provisão divina no seu lar, na sua família. Então não vamos estender a aula toda em direção a isso, mas abrir 5, 10 minutos para que, evidentemente, a aula seja enriquecida. É interessante chamar a atenção que a medida do milagre que em Deus não foi Deus, mas foi a mulher. Porque o milagre cessa quando os vasos acabam. Então, enquanto houvessem recipientes, o milagre ia continuar jorrando. Então, isso mostra que Deus está disponível a nos abençoar. Está à sua procura de recipientes. E nós somos esses recipientes para receber o azeite de Deus em nossa vida, a fluidez do seu Espírito, a manifestação da graça. Deus está com as portas abertas para derramar sobre nós as bênçãos espirituais dos seus celeiros, e nós devemos estar disponíveis, nós devemos estar prontos, abertos para receber, para recepcionar as porções que o Senhor tem para revelar em nossa vida. E aí é lindo porque Deus vai mostrar o cuidado também na vida das viúvas, e isso está presente na Bíblia como um todo. Lá em Deuteronômio 10, nós vamos ver Deus assumindo compromisso com essa classe de mulheres. Deuteronômio 10 e 18, Deus que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Lá em Tiago, capítulo 1 e o verso 27, é dito que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então observe que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ao longo de toda a história, no Evangelho, tanto na lei mosaica como no Evangelho, há uma ideia, há um cuidado, há um amor de Deus para com as viúvas. E aqui nós vamos ver Deus dando um exemplo prático disso. Não é a primeira viúva que ele vai abençoar, há outras que nós vamos ver Deus estendendo a sua mão e operando sinais e maravilhas. Então, é lindo que esse episódio aqui vai nos mostrar a grandeza de Deus na vida desta mulher. A sunamita que eu havia falado, a mulher de Sunem, aqui está do verso 8 deste mesmo capítulo até o 37. E aqui já era uma mulher rica e é uma mulher que também era casada, vai abrigar o profeta e depois vai sofrer a perda do seu filho, mas Deus vai usar o profeta Eliseu para que aquele menino volte à vida, não é, queridos irmãos? E uma coisa que eu quero chamar a atenção é a quantidade de vezes que o escritor utiliza a expressão homem de Deus para se referir a Eliseu. Aqui no capítulo 4, do verso 8 ao 37, essa expressão vai aparecer nos versos 16, 21, 22, 25 e 27 por 2 vezes. E no verso 9 ainda aparece a expressão santo homem de Deus. Então veja a visão e o testemunho que se tinha de Eliseu, e aí não há dúvidas de que realmente aquela porção espiritual que estava sobre Elias repousava também sobre Eliseu. E por fim, nós temos o terceiro episódio, que é o episódio da morte na panela, que está também no capítulo 4, nos versos 38 a 41.
E aí é interessante chamar a atenção que o ambiente era crítico porque já havia fome. Então não havia muitos recursos. E os poucos recursos que eles tinham estavam recheados de impossibilidade, pois eram venenosos. E aí também vai ter muitas aplicações nessa palavra. O verso 39 diz que eram como objetivo apanhar ervas para fazer uma sopa. E no meio daquilo veio parra brava, uma espécie de pepino silvestre, também chamada de maçãs amargas ou colossíntidas, que era o nome da espécie. É uma planta muito cítrica, muito amarga, e ela tinha uma aparência de laranja ou de um melão amarelo, amarelada, e quando se cozinhava ela ficava muito amarga. E aí possivelmente aquilo poderia causar problemas. Ela era laxante, ela também era tratada usada para causar úlceras. Então aquilo ali ia trazer problemas seríssimos, não só em pequena quantidade, mas em grande quantidade, pois era uma sopa, era um caldo, então todos iam beber muito, tomar muito. Então aquilo dali ia causar danos sérios, úlceras, chagas gástricas, podendo levar até a morte. Então quando alguém talvez experimentou, que percebeu do que era feito, se assustou. E ali era um caso complicado, porque se jogasse fora morria de fome. E se comesse, morria também envenenado. E aí o profeta, com muito equilíbrio, com muita sensatez, com muita confiança em Deus, vai pedir farinha. Que coisa tremenda, né, irmãos? No verso número 41, ele só vai dizer uma ordem: trazei, pois, farinha. Farinha, com certeza, no ambiente de escassez, é algo mais fácil de se ter. E ali, mais uma vez, nós vamos ver Deus usando o que há nas mãos. Porque para Deus nos usar, não precisa de coisas meteóricas, de atos apoteóticos, não precisam de instrumentos de ponta. Deus usa o que está em nossas mãos. E o que eles tinham à disposição era farinha, mas farinha seca ninguém come. E caldo venenoso também não. Mas quando a farinha entrou na panela, neutralizou a ação do veneno de uma maneira milagrosa, porque não é propriedade da farinha fazer isso. As moléculas do veneno ainda estavam ali, mas por ação miraculosa a farinha as neutralizou. Deus fez uma reação química ali que nunca existiu. E aquele caldo, aquela sopa rala, virou até um pirão. Ficou até mais grosso, com mais substância, e com certeza fartou ainda mais os servos de Deus. Então, queridos irmãos, essas são algumas das grandes aplicações dessa lição. E a conclusão diz que nos 3 milagres percebe-se que houve alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que milagres são operados por Deus, mas não isentam a cooperação humana, em algum tipo de atitude, de postura. Não que Deus precise do homem para operar. Não significa isso. Deus pode fazer milagres sem o homem agir e participar de nada. Mas nós vamos observar que muitos dos milagres que Deus faz, exige-se uma iniciativa, e uma iniciativa de fé daquele que está na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a sua aula seja uma bênção e que o nome de Deus seja glorificado. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.